Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje na nossa videoaula nós vamos tratar dos tipos societários. Já temos uma aula aqui no nosso canal que nós tratamos sim da classificação dos tipos societários, como eles se classificam. Então essa videoaula agora é a parte 2 referente aos tipos societários, aonde iremos ver o restante das classificações que faltam. Quais seriam elas? A classificação quanto à pessoa dos sócios, a classificação em relação ao tipo do ato constitutivo, quanto à responsabilidade dos sócios, quanto à nacionalidade, quanto ao prazo de duração. Então, essa aula é a nossa aula 2, referente aos tipos societários. Então, no que se refere à nossa primeira classificação, qual seja os tipos societários quanto à pessoa dos sócios, nós temos a afirmar de início o seguinte, que trata-se de um interesse predominantemente dos sócios, no momento que eles ingressam no quadro societário da empresa e durante a sua permanência também. Sendo assim, a classificação dos tipos societários quanto à pessoa dos sócios, ele se classifica em duas. São as sociedades de pessoas e as sociedades de capitais. Como o próprio nome já está falando, a sociedade de pessoas são aquelas sociedades onde está presente o affectus sociatis. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Que depende das demais pessoas na sociedade, por exemplo, admitir a entrada ou não de algum sócio. Existe toda uma questão pessoal, ou seja, se concordam ou não pessoalmente com aquela entrada. Pode haver, por exemplo, um dos sócios que não concordam com a entrada de determinado sócio no quadro social, determinada pessoa, porque não tem afinidade. Ou seja, a questão financeira e a questão patrimonial, ela é colocada em segundo plano nesse tipo de sociedade de pessoas, diferentemente da sociedade de capital. Porque a sociedade de capital, o elemento preponderante é justamente o elemento financeiro, patrimonial. Tem também o affectus societatis, mas a relação financeira patrimonial com os outros sócios, ela é de fato predominante, sim. Um exemplo da sociedade de capital, o maior exemplo, vamos dizer assim, o exemplo por excelência, é justamente a sociedade anônima. A sociedade anônima é o maior exemplo da sociedade de capitais. E aí, eu desde já aconselho a vocês a leitura do artigo 1003 do Código Civil de 2002, que fala da livre circulação de cotas. E justamente por isso, alguns doutrinadores, hoje em dia, eles não concordam mais com essa classificação das sociedades quanto à pessoa dos sócios em sociedade de capital e sociedade de pessoas. Por quê? Porque hoje, como existe uma facilidade maior, ou seja, essa livre circulação de cotas, trazida pelo artigo 1003 do Código Civil de 2002, por isso que eu peço a leitura dos senhores, então alguns doutrinadores não concordam mais com essa classificação. E aí, em passo agora seguinte, nós vamos para a classificação quanto ao tipo do ato constitutivo. Sendo assim, quanto ao tipo da classificação, ou seja, o tipo de sociedade, quanto à classificação referente ao ato constitutivo, nós temos as sociedades contratuais e as sociedades estatutárias, também chamadas de sociedades institucionais, tá? A sociedade contratual é aquela que é constituída por meros contratos privados e existe um vínculo muito maior entre os sócios. Já a sociedade considerada estatutária, ela é formalizada pelo estatuto social da empresa e existe baixo vínculo entre os sócios. Mais uma vez, um exemplo primordial da sociedade estatutária é a SA, a Sociedade Anônima, e aí também temos como exemplo a sociedade em comandita por ações. Indo para mais uma classificação dos tipos societários, nós temos uma muito importante. E aí eu já chamo atenção para os meus ouvintes e principalmente para os meus alunos em relação à nossa provinha e principalmente para aqueles que fazem prova de concurso, que é justamente a classificação quanto ao regime de responsabilidade dos sócios.
Antes de adentrarmos diretamente nessa classificação, eu chamo a atenção para vocês para uma videoaula que nós temos aqui sobre o princípio da autonomia patrimonial, que é a regra. Ou seja, a regra é que o patrimônio dos sócios e o patrimônio da pessoa jurídica, eles não se confundam, justamente como forma de quê, gente? Como forma de você fomentar o mercado com a abertura de empresas, para que os sócios, ou seja, os integrantes, as pessoas que vão entrar no quadro societário da empresa e assim se tornem sócios, eles saibam que o seu patrimônio particular, em regra, por causa do princípio da autonomia patrimonial, não corre risco. Mas isso só vale para aquelas empresas que são regulares, ou seja, as empresas que foram registradas, adquiriram a personalidade jurídica, se tornaram empresas regulares. Então, nesse caso, cabe a elas, ou seja, aos sócios, se beneficiarem, sim, do princípio da autonomia patrimonial, que é uma linha divisória entre o patrimônio da pessoa jurídica, da empresa, e o patrimônio dos sócios, para justamente que não haja a confusão patrimonial. Então, quanto ao regime de responsabilidade dos sócios, podemos classificar as empresas em empresas personificadas e não personificadas logo de início. Nós também temos uma videoaula aqui, onde já tratamos sobre empresas personificadas, né? São aquelas empresas personificadas, aquelas empresas regulares através do registro, né? E não personificadas, aquelas empresas que estão irregulares ou pela sua própria natureza, ou porque os sócios por desídia, por exemplo, que é o caso da sociedade comum, não fizeram o registro. Mais uma vez, caso tenham dúvida desse assunto, para que essa nossa videoaula não fique muito extensa, peço para que vocês revejam as sociedades personificadas e as sociedades não personificadas, que faz parte da parte 1, né? No caso, a parte 1 dessa nossa aula de hoje de classificação dos tipos societários, que é a continuação, que é a parte 2. Então, vamos lá. As sociedades personificadas, a responsabilidade dos sócios pode ser ilimitada, limitada ou mista. E a responsabilidade das sociedades não personificadas, elas têm responsabilidade ilimitada e solidária. Vamos resumir isso aqui? Vamos sim, vamos lá. Gente, a regra é que o princípio da autonomia patrimonial, ele prevaleça. Porque parte do princípio de que as empresas elas sejam constituídas ou através de estatutos ou de contratos particulares, como a gente acabou de ver. Esses contratos sejam devidamente registrados, as empresas adquiram com o registro a personalidade jurídica e se tornem pessoas jurídicas regulares, tendo para si, logicamente, a aplicação do princípio da autonomia patrimonial. Então, a regra é que o patrimônio da pessoa jurídica e o patrimônio da pessoa física dos sócios não se confundam, ok? Então, por exemplo, no caso de uma possível execução, uma execução fiscal, por exemplo, o fato da empresa, simplesmente da pessoa jurídica possuir débito, isso não é suficiente para desconsiderar a personalidade jurídica e ir atrás do patrimônio dos sócios como forma de suprir esta dívida. A simples inadimplência não é causa de desconsideração da pessoa jurídica, uma vez que a empresa ela foi registrada, ela adquiriu personalidade jurídica e ela é uma sociedade regular. Então, a regra é que existe a responsabilidade subsidiária dos sócios, ou seja, os sócios podem vir a se responsabilizar de forma limitada, de acordo com as suas cotas sociais, de forma ilimitada, no caso de eles agirem de formas ilícitas, como, por exemplo, uma dissolução irregular da empresa, a empresa é devedora no mercado e simplesmente a empresa desaparece no mercado. Né? Então, isso é um passo que quem está gerenciando a empresa, no caso sócio administrador, não pode deixar que aconteça. Em acontecendo esse ato, é previsto
em legislação no nosso Código Civil, e aí, em virtude disso, possibilita sim a desconsideração da pessoa jurídica, e o sócio aí irá se responsabilizar solidariamente ao débito da empresa. Ok? Então, a primeira coisa que os meus ouvintes e os meus alunos devem fazer é a distinção entre responsabilidade subsidiária e responsabilidade solidária. Sabendo que a responsabilidade solidária, ela, em regra, diretamente, ela existe nas sociedades não personificadas. Já a responsabilidade solidária, sem ser nas sociedades não personificadas, vai depender da desconsideração da pessoa jurídica, ou seja, se o credor conseguir preencher os requisitos para que assim haja a desconsideração da pessoa jurídica. Aí, de acordo com o tipo de sociedade, os sócios poderão se responsabilizar de forma limitada ou ilimitadamente. Ok? Então, esse assunto, gente, é um assunto de muita importância. Não é um assunto fácil, o assunto de responsabilidade do sócio. E eu peço para que, quando vocês estudem esse assunto, vocês estudem junto com os requisitos capazes de desconsiderar a pessoa jurídica. E, de início, façam a distinção entre a responsabilidade subsidiária e a responsabilidade solidária. Ok? Seguindo, nós temos uma outra classificação, que é quanto à nacionalidade. E aí, como eu tenho uma colinha aqui para vocês, eu vou citar os artigos. No caso quanto à nacionalidade, nós temos as sociedades nacionais e as estrangeiras. As sociedades, ou seja, as pessoas jurídicas nacionais, vocês precisariam ler, devem ler o artigo 1126 a 1133 do Código Civil de 2002. E no que se refere às sociedades estrangeiras, eu trago para vocês o artigo 1134 a 1141 do Código Civil. Basicamente, nessa classificação, cumpre-me informar para vocês que as sociedades que são organizadas de acordo com a lei brasileira e têm sua sede, sua administração no Brasil, são consideradas sociedades nacionais. Por isso é tão importante vocês fazerem a leitura no Código Civil, Sociedades Nacionais, artigo 1126 a 1133 do Código Civil, e estrangeiras, 1134 a 1141 do Código Civil Brasileiro, de 2002, ok? Indo para a nossa última classificação, seria a classificação quanto ao prazo de duração de cada pessoa jurídica. E aí é muito simples, gente. Nós temos sociedades com prazo determinado e sociedades com prazo indeterminado. O que vai definir ela ser com prazo determinado e indeterminado são justamente os sócios, o que os sócios vão escrever nos atos constitutivos da empresa. Se aquela empresa ela vai ter prazo determinado ou indeterminado. Da mesma forma, nesses mesmos atos constitutivos, deverão constar também as formas de dissolução, as possibilidades de prorrogação também. E aí eu chamo a atenção para vocês, para que vocês façam a leitura ao artigo 1029 a 1033, inciso 3 do Código Civil de 2002. Faz-se imprescindível sempre as leituras, tá, gente? Então, em todas as nossas videoaulas, que eu peço para que vocês façam a leitura, é porque é de fundamental importância. Além de que, o aluno de direito, ele tem que estudar a doutrina, sim, mas aliada à fundamentação legal, junto com o vade-mecum, seja relativo ao, no caso do nosso assunto aqui, o Código Civil, muitas vezes a Constituição Federal, muitas vezes a gente tem que fazer menção, sim, embora estejamos estudando direito empresarial, ao Código de Processo Civil. Então, todas as fundamentações legais que eu peço para que vocês estudem é de fundamental importância para a compreensão do nosso assunto, ok? Então, gente, muito obrigada pela participação de vocês. Se vocês gostaram, deixa o like de vocês, compartilhe o vídeo, ative as notificações, que é muito importante. Se inscrevam no nosso canal e simbora estudar direito?